Olá pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Vamos agora dar início à nossa primeira aula do nosso primeiro capítulo da simplicidade e significado. Eu peço que vocês peguem um livro de vocês para acompanhar melhor, beleza? Vamos lá. Eu vou iniciar, assim como cito o livro. Imagine que você está prestes a entrar em um museu gigantesco, muito grande mesmo, sem permitir que você enxergue onde o prédio começa e onde ele termina. Nele estão todas as obras de arte já produzidas pelos seres humanos e essas obras estão divididas por civilização, por estilo e por técnicas. Tudo que a mente artística humana já foi capaz de produzir para expressar o mundo. Você consegue imaginar algo que em meses, em que anos você não conseguiria apreciar? Ao navegar pela história da arte entre os corredores desse museu, você passa por galpões enormes, cada um deles dedicado a um período da história. Imagine isso, fachadas greco-romanas, pilares circulares de mármores, deuses mitológicos em forma humana, estátuas de imperadores antigos. Aí, até que de repente você se depara com uma obra bem diferente, uma representação artística como um mosaico. Aí você observa a sua obra, mosaico aí no livro, na página 10, mosaico com procissão de virgens, igreja de Santo Apolinário. Primeiro, você sabe o que é um mosaico? Mosaico é uma expressão artística na qual o autor, no caso o artista, organiza pequenas peças coloridas e as colam sobre uma superfície até que se forme uma imagem. Essas duas obras, a da página número 10 e a da página número 11, observe aí a página número 11, ícones do monastério de Santa Catarina Sinai. As duas obras de arte são exemplos de arte cristã europeia, produzida a partir do século V depois de Cristo. Nessa época, quando começaram a aparecer os primeiros sinais dessas manifestações artísticas, essas imagens foram produzidas 6 séculos após o nascimento de Jesus Cristo, ou seja, mais ou menos 1000 anos depois da era clássica da Grécia Antiga. Aí eu pergunto, mas que expressão é essa? Como essa arte surgiu? Essas duas obras que acabamos de ver do livro de vocês são exemplos de arte cristã europeia. Ficou claro para os especialistas e estudiosos da história da arte que já não estavam mais na arte antiga clássica, e sim na arte primitiva cristã. Por que a arte primitiva cristã? Porque a arte dos 5 primeiros séculos do aparecimento do cristianismo divide-se em 2 períodos, o antes e o depois do reconhecimento do cristianismo, religião oficial do Império Romano feito pelo imperador Constantino no Edito de Milão, no ano de 313 da nossa era. Vamos entender melhor. Eu trouxe até aqui Edito de Milano, um exemplo. Esse Edito de Milão é um documento proclamatório para o qual se determina que o Império Romano seria neutro em relação ao credo religioso, acabando oficialmente com toda a perseguição sancionada oficialmente, especialmente aos cristãos que eram perseguidos. Olha só, acompanha comigo aqui. Arte primitiva, isso é antes e depois do reconhecimento do cristianismo. O antes foi na fase catacumbatória, porque as suas principais manifestações ocorreram nas catacumbas, cemitérios subterrâneos, verdadeiros hipogeus, nos quais os primeiros cristãos sepultavam seus mortos e mártires. Depois, foi durante o século VI, quando o cristianismo estava firmado e se destacando na Europa, a cidade de Constantinopla, atual Istambul, capital do Império Romano do Oriente. Os primeiros seguidores do cristianismo sofriam perseguição por parte do Império Romano. Para se proteger e realizar cultos, eles se escondiam em catacumbas, sepulturas construídas nos subsolos. E onde tornou-se o símbolo da arte bizantina, que foi o antigo nome da cidade conhecida como Bizâncio. Por isso esse estilo ficou conhecido como bizantino. Agora, observe a figura do mosaico de Cristo. Ele está na sua página 15, esse aqui, ó. Eu tirei até uma foto, mandei imprimir uma grande para vocês. A presença da cruz de maneira é quase óbvia que se trata de uma arte cristã.
Mas o que mais você poderia dizer sobre uma obra dessas? Repare nas figuras, como elas estão representadas. O que você consegue observar na figura? Em sua opinião, por que há um círculo dourado ao redor da cabeça dessas figuras? Você sabe me dizer? Você consegue observar a auréola? A auréola também significa nimbus. Esse círculo radiante era representado pelos artistas e eles a faziam para representar uma pessoa santa. Você consegue ver os outros símbolos nesses mosaicos? Quais? Eu posso ver o anjo, o pastor, as ovelhas, a cruz. Todos esses símbolos são símbolos do cristianismo. Por exemplo, o símbolo com o formato da cruz, esse que vocês estão vendo acima, ele é representado em uma forma mais simples, através do cruzamento de duas linhas em ângulos retos. Antecede em muitos séculos, tanto no Ocidente quanto no Oriente. A introdução do cristianismo data a um período muito remoto na história da civilização. Supõe-se que seria usado não apenas por seu valor ornamental, mas também com significados religiosos. Agora, a próxima aula, percebendo o ordenamento, o mundo, nós veremos na aula número 2, tá bom? Um abraço para todos vocês. Até mais.